Na hora de conversar com o Dr. Paulo Roberto de Souza, Dermonutro, a nossa clínica aqui na Avenida Osmar de Souza Nunes, no bairro Pioneiros, entre a Avenida do Estado e a Brasil, ao lado do estacionamento gigante, tem a Dermonutro ali. Dr. Paulo, bom dia mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, Dilson. Bom dia, Dr. Paulo, que prazer. Bom dia, Caleb, prazer estar aqui. Vamos hoje falar um pouquinho sobre os injetáveis. Pois é. Vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria primeiro de deixar até uma proposta aqui para o programa, para vocês, para a gente primeiro falar um pouquinho sobre como a gente funciona, como a nossa máquina funciona. Até mesmo para quem está em casa, ou até aquele estudante que está lá estudando um pouco de biologia hoje, pensar por que a gente funciona tão bem, como a nossa máquina é uma máquina exemplar, quer dizer, ele é muito diferente de qualquer outro aparelho, então a nossa máquina é uma máquina perfeita. Então, para exemplificar, tudo que a gente faz, ou tudo que a gente executa no nosso organismo, em todos os órgãos, coração, pâncreas, pulmão, etc., precisa de substâncias que passam essas informações para a gente poder funcionar. Por exemplo, o pâncreas tem duas funções, uma exócrina e uma endócrina. A endócrina é que produz a insulina, glucagon. A exócrina produz as enzimas pancreáticas, como lipase, protease, etc. Então é um órgão importantíssimo para a nossa digestão e para o nosso equilíbrio dos açúcares, do nosso equilíbrio da nossa glicemia. O cérebro possui todas as substâncias que são os neurotransmissores, como dopamina, serotonina, noradrenalina, né? E que equilibra todas as nossas funções do dia a dia. A ansiedade, o sono, o humor, a agressividade para você lutar, para você fugir, para você recuar, quer dizer, tudo isso depende das funções dos neurotransmissores. Os nossos órgãos sexuais, os ovários, o testículo, produz o quê? Os hormônios que vão produzir o crescimento muscular, o crescimento ósseo e também os hormônios que vão fazer a reprodução da vida, quer dizer, formação do óvulo e depois a gestação, etc. O coração tem que ter substâncias que façam com que ele acelere, que ele faça a contração do músculo para poder bombar o sangue para todo o corpo. Os intestinos têm que produzir as substâncias que vão fazer a absorção dos nutrientes, vão fazer com que a nossa comida faça a digestão e seja absorvida. Então, todas essas substâncias a gente produz. E como a gente produz isso? Através da nossa alimentação. Então, o ideal, Adilson e Caleb, é que a gente tivesse todos esses nutrientes através só da nossa alimentação. Por isso a gente come. Exato. Só que o ser humano, ele come para se manter, mas come por gula também, porque aquela costelinha é muito, muito gostosa, porque a cervejinha te dá um prazer de sensação de bem-estar, você come um sorvete porque te dá bem-estar lá no cérebro, então a gente come às vezes bem mais do que deveria, porque é o prazer que a gente tem também, a comida é o olfato, o paladar, etc. Isso tudo tem aquela nossa sensação de prazer. Mas a função principal da nossa alimentação, como o animal faz, que o bicho faz para sobreviver. Então, ele come para manter as funções vitais dele sempre funcionantes. Por vezes a gente come, como o senhor falou, mas a gente não sabe nem para que serve o que a gente está comendo. Né? A maioria não sabe, né? A maioria. A gente come porque é gostoso. Porque deu fome e é gostoso. Deu fome e é gostoso, né? Exato. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Mas na realidade, todas essas substâncias têm uma função. Todas elas têm alguma coisa, então é por isso que eu sempre digo para o meu paciente que quanto mais variado a sua alimentação, quanto mais colorida, ou quanto mais variado de proteínas de diferentes animais, ou de proteínas vegetais, ou de folhas, ou de legumes, etc., quanto mais variado, mais substâncias você vai estar ingerindo, diferentes, que vai fazer com que você tenha a nutrição perfeita para que possa produzir todos essas substâncias, as enzimas, os neurotransmissores, os hormônios, etc. Mas a gente não vai conseguir fazer em totalidade isso, né, doutor? Exatamente. Aí vem o caso da nossa suplementação. Então, sim, no passado não existia esse negócio de suplementação ou de medicação, existia daí os chás, né? Como lá na pré-história, ou lá depois na fase antiga, existia lá os chás e tal, que também tinha a química de cada folha, de cada medicamento que eles inventavam ou testavam na época.
Mas hoje em dia, como a nossa população anda num nível sempre cada vez mais acelerado, mais estressado, e hoje, depois da descoberta de várias tecnologias da parte de medicina, como os antibióticos, os anti-inflamatórios, etc. Então, o homem, hoje a medicina moderna tem essa característica de poder fazer a aplicação dessas substâncias para melhorar a qualidade de vida e a sobrevida. Então, tanto é que no passado as pessoas viviam até 30, 40 anos no máximo e morriam. Hoje as pessoas vão até 80, 90, 100. Bem, por quê? Porque a medicina progrediu em todas as tecnologias e todos os medicamentos que a gente pode usar. E daí que vem a nossa conversa de hoje. Como a gente pode fazer essa reposição? Então a gente tem várias formas, até eu gostaria de propor isso para que na próxima ocasião que a gente viesse aqui, a gente pudesse daí discutir essas formas de aplicação nisso, porque senão a gente poderia ficar... E até se alguém tem alguma dúvida, né, em relação a como fazer, de que forma, né, pode encaminhar alguma pergunta, um questionamento que no próximo programa o Dr. Paulo vai responder. Pode ser também? Exatamente. Então a gente poderia responder isso, vamos dizer, a pessoa, o ouvinte pode perguntar, isso aqui eu posso fazer injetável, posso fazer subcutâneo, pode fazer creme, pode fazer... Então a gente pode responder esses questionamentos que muita gente tem dúvida de qual a melhor forma de absorção, se é via oral. E daí onde a gente vai entrar também na medicação, na suplementação dos injetáveis, que é uma medicação mais rápida, mais eficiente, porque a gente consegue fazer com que o medicamento seja mais rápido, absorvido e chegue na circulação. Porque uma coisa interessante é assim, Adilson e Caleb, quando você ingere uma substância, qualquer tipo ou de medicamento, um paracetamol, ou uma dipirona, ou um chá, ou um suplemento mesmo qualquer, todas as substâncias têm que passarem pelo estômago, que sofre a ação do ácido do estômago, vão para o duodeno e vão lá para o intestino, e lá que eles vão ser absorvidos. Essa absorção faz com que passe da luz do intestino, para quem tenta imaginar isso, que é dois canos, que passa de um cano para o outro cano, quer dizer, passa do intestino para dentro da circulação, do sangue. Essa passagem tem alguns inconvenientes que muitas vezes acontece, que é quando a flora intestinal está alterada, quando esse cano não está bem íntegro, quando existem algumas barreiras ali que faz com que você não consiga passar do intestino para dentro do sangue. Então, são como os ruídos, assim, no caso? É como ruídos na comunicação que impede essa passagem perfeita? Exatamente, é como se tivesse uma barreira ali que não fizesse com que o nutriente não consiga entrar. Aham. Ou, por exemplo, quando existem alguns nutrientes como um aminoácido, que vai formar as proteínas, que a gente não come, a gente come ou toma suplemento de aminoácidos, ou come as proteínas através de onde? Através da carne, das proteínas vegetais. E essas proteínas terão que ser degradadas, terão que ser quebradas para poder passar do intestino para dentro do sangue. Porque é lá dentro do sangue que eles vão se juntar e formar os aminoácidos. Por exemplo, os neurotransmissores são formados, a maioria, por aminoácidos, como a dopamina, como a serotonina, são formados por aminoácidos. Então, o que acontece? Quando você tem essa passagem do intestino para o sangue, do sangue ele vai para o fígado, lá no fígado ele normalmente sofre uma metabolização, ele sofre uma modificação para poder ir lá no sítio de ação. Um exemplo rápido, se tiver com uma febre, tomou lá um paracetamol, ele vai ter que passar pelo fígado, sofre uma ação do fígado para sofrer uma mudança e vai lá no termostato, lá em cima no cérebro, e vai lá no termostato por reações químicas e vai dizer para o termostato, vamos baixar do 39 para o 37. Daí do 37 ele equilibra a febre, baixa a febre, e esse paracetamol volta e vai perguntar, o que eu faço agora? Eu não faço parte desse corpo. Então volta para o fígado, ele sofre uma metabolização de novo, e do fígado ele vai para a urina, e da urina vai para fora. Então o nosso corpo ele recebe a substância, vai fazer a função dela e depois tem que ser excretada. Tudo é assim. Então um remédio, uma cafeína, um álcool, você bebe muito álcool, esse álcool não pode ficar no nosso corpo, ele tem que ser excretado. Então tudo isso passa depois pelo fígado para ser excretado. Geralmente são duas passagens pelo fígado. E quando você usa um medicamento injetável ou subcutâneo, um creme transdérmico, você tem uma vantagem porque você evita essa primeira passagem. Então você tem um caminho mais direto. Em vez de passar pelo estômago, pelo intestino e ter que entrar e ir para o fígado, você, quando faz injetável via intramuscular ou via endovenosa, você já está botando direto no músculo e ele já vai direto lá para a célula fazer a sua função e depois volta a passar pelo fígado para ser excretado. Então você evita uma passagem, quer dizer,
não dá o congestionamento que acontece muitas vezes no fígado, que acontece o grande problema do fígado estar congestionado e começar a acumular substâncias tóxicas, e essas substâncias tóxicas e levar a alguma doença crônica, um tumor ou alguma outra doença. Então essa é a primeira conversa para a gente explicar assim: se a gente fizer depois injetável, transdérmico ou outras vias de administração sublingual, muitas das vias a gente evita essa passagem pelo fígado e consegue ter uma boa absorção e um tratamento com mais eficácia e mais rápido. Então eu gostaria de deixar essa dúvida no ar para a gente poder depois ter as perguntas, se alguém quiser perguntar. Isso é muito importante. Quais as substâncias que a gente pode usar. Exato, fazer essa reposição, né? Quais os suplementos que pode ser via intramuscular, quais os que não pode, que tem muitos que são oleosos e a gente não pode fazer, então a gente daí vai responder esses questionamentos. A máquina humana é fantástica, né? Espetacular. Meu Deus do céu, né? Eu tava lá dentro do corpo humano. Exato, agora, você né? consegue, parece que falando, entrar, né? Eu, andando por lá... Parece meio difícil, mas a gente tenta explicar o mais fácil possível para tentar entender, porque a gente às vezes não entende, a gente come e não está entendendo o que está acontecendo. Então é importante a gente saber que quando está comendo lá um pratão de salada e de várias folhas, você está ingerindo vitamina C, vitaminas do complexo B, zinco, selênio, etc. E essas substâncias vão te fazer as reações que você precisa lá para o teu cérebro, lá para o teu fígado, lá para o teu pâncreas, etc. Dr. Paulo Roberto de Souza, obrigado. Dermonutro é a nossa clínica aqui na Avenida Osmar de Souza Nunes, no Pioneiros. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Eu aguardo as perguntas e os questionamentos para a gente poder elucidar isso. Isso Vamos ali, lá. né? Pergunte, passe as informações para a Rafa, que depois a gente vai repassando. E também tem no Instagram, Dr. Paulo Nutrólogo. Exatamente. É isso, né? É fácil de encontrar. Fácil. Obrigado, doutor Paulo, 8h20.